Boa noite. Vim trazer uma palavra para vocês de Deus que o Senhor me tocou para mim trazer sobre portas espirituais. E dentro dessa palavra, para a gente refletir o quanto é importante nós estarmos em coerência com o que realmente a gente acredita. O quanto é possível nós melhorarmos a nossa mentalidade dentro da palavra de Deus, porque é o que vai refletir daquilo que nós mesmos precisamos buscar, precisamos transformar e precisamos acreditar. É em conformidade com esse sentido que eu trouxe essa palavra para estar compartilhando com vocês. Então eu trouxe 3 portas. Na verdade, refletir sobre portas espirituais é refletir exatamente sobre o que nos leva à porta, em como ter essa porta e como estar dentro desta porta, né? A palavra fala que a porta ela é estreita para chegar até o céu. E aí dentro disso eu coloquei 4 palavras que eu coloquei assim, ó: santificação, fé, oração, palavra e obediência. Eu não coloquei sentido qual é o primeiro, qual é o segundo, porque há singularidades dentro desse contexto, dessas palavras que eu disse. Existe primeiro, talvez, na tua vida, mais fé do que oração, mais oração do que fé, há mais santificação e não há oração, há mais obediência e não há oração, há mais palavra do que fé. Então nós temos que tentar descobrir, né, dentro dessas palavrinhas, o que funciona, né, num lado cronológico de vida, da nossa própria vida. É assim que eu quero colocar para vocês hoje. Quais são as portas que nós estamos abrindo e quais as portas que nós queremos entrar e quais são as portas que nós queremos permanecer, né? A palavra fala sobre portas e portais. Então, nesse sentido, existe em Atos 3:2 a porta formosa, né? Que é uma porta de uma igreja, de uma congregação, que 2 discípulos iam de encontro a ela, entrar por ela, e havia, né, uma pessoa ali necessitando de ajuda, né? No caso, essa porta seria exatamente física, né? Que
tá em Atos 3:2, né, que se chama Porta Formosa, né, que seria a porta de uma congregação na época, no Antigo Testamento. No Novo Testamento. Enfim, busque na palavra. Em Gênesis, diz ali sobre uma revelação, Gênesis 12, do 12 ao 28, 12 e 17, que fala sobre Jacó. Que Jacó chegou numa terra e ele teve uma visão, né? Uma visão ao dormir, né? Sonhou com uma escada, que essa escada entre elas, né, vai de encontro ao céu. Então ele viu uma escada e nisso ele viu anjos, né, subindo e descendo. Então ele tomou, né, foi nesse sonho, Deus falou com ele que ali era uma terra que ele estava prometendo para ele, né? Uma porta espiritual que Deus estava prometendo aquela terra para ele ali e para sua descendência. No caso, era para ele permanecer naquela terra, habitar naquela terra e ali ele levantar, né? E diz ali na palavra que enquanto ele dormia, que ele sonhava, ele estava deitado em cima de uma rocha, com a sua cabeça em cima de uma rocha. E inclusive essa rocha ele tomou como base para a vida dele com Deus. No caso, ele montou um altar nessa pedra, porque ali ele viu que havia um portal, né, entre a terra e o céu. Deus estava falando com ele e ali ele levantou, no caso, um altar, né? Vamos falar assim. Ele levantou um altar para Deus ali, que seria a base e o fundamento da estrutura da sua descendência, da sua família. E sempre quando nós formos compreender a palavra de Deus, a gente tem que compreender exatamente o que Deus quer falar com a gente em relação à nossa própria vida. Porque Deus fala sobre a nossa própria vida. Porque a salvação ela é individual, a busca é individual, mas o projeto dele é a família. Então, se o projeto dele é a família, então eu busco pela minha, tu busca pela tua. E assim ele vai santificando a cada um, né? E o chamado vai entrando no coração de cada um. Então, o projeto dele é a família. Então, isso daí se tornou um altar para Jacó. E Jacó ali entendeu que deveria compreender a promessa e estabelecer uma relação de obediência com Deus. Levantar um altar para Deus. E aí a gente vem, né? Eu venho falar qual é o altar que nós temos levantado dentro da nossa casa, da nossa família, vou falar assim. Qual é o altar que tem sido levantado na tua casa? No que tipo de altar seria esse?
E a próxima porta está em João 10:9, que fala que a porta é Jesus. E diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Está escrito na palavra. Então, Jesus, nascido e morto, ressuscitado, promessa de Deus para a nossa vida. Então, tudo que nós fazemos tem que chegar aos ouvidos de Deus. Tudo que nós for entregarmos em oração tem que ser por Jesus. Se não for por Jesus, é idolatria. Não faz nenhum efeito. Não tem efeito. Pode ter efeito para outras coisas, menos para a morada no céu. Vou falar assim, né? Morada no céu, porque a promessa do Senhor é que nós iremos morar no céu. Que quando nós dormirmos em Cristo, nós iremos acordar, né? Para ir para o céu. Olha que maravilha. Olha que maravilha pensar que eu vou descansar quando eu morrer, que eu não vou pensar mais em nada, que eu vou estar na glória de Deus. Isso é um privilégio que Jesus, quando crucificado, com a permissão de Deus, né? Ali crucificado, ele intercedeu pela nossa vida. E ali gerou, né, a salvação. Então, ele é presente, onisciente e onipotente. Ele sabe que neste momento eu estou falando para ti como um alerta, perguntando para ti qual porta tu vai abrir na tua vida a partir de agora. Ele está dizendo, filho, qual porta que tu vai abrir na tua vida. Portais existem muitos. A porta é só uma. E para confirmá-la em Apocalipse confirma. Apocalipse 21, do 12 ao 13. Fala sobre as 12 portas, que são as 12 igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, minha família, que tem procurado um lugar que cultua a Deus, a Jesus, que traz o conhecimento da verdadeira palavra, que liberta, que cura, que leva à salvação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa não é uma história, essa é uma vivência de um povo que foi chamado pelo nome e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a única verdade, a qual nós temos que acreditar, a qual nós temos que almejar para a nossa vida, para que nós vivemos neste lugar, nessa terra, para viver em paz, porque é só Ele, é só Jesus que nos dá paz, não tem outro. E é a confirmação de que existem igrejas diferenciadas,
Existem igrejas que falam da palavra de Deus com doutrinas diferentes, mas elas falam de obras, elas falam a respeito de Jesus, elas falam do homem que morreu na cruz, elas falam dos profetas que morreram. Aconteceu coisas horrendas no passado e horrendas no presente. Continua acontecendo. E essa palavra não muda. Ela é pregada. Ela é disseminada. E o Espírito de Deus, o Consolador, ele alertou minha vida nesse dia de hoje. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025. Aleluia, Jesus. Com gratidão, o Senhor fala comigo sobre porta. E me trouxe a estudar essa palavra sobre porta. Quais são as portas, Kátia, que tu está abrindo na tua vida? Quais são as portas? Serviu como alerta. E como alerta eu passo para vocês. Quais são as portas que têm sido abertas? E dentro dessas portas, na nossa vida, na vida de um cristão, né? Não vou falar crente, porque a gente é crente em tantas coisas, né? Mas eu vou falar na vida do cristão. Os sentidos. Nós ouvimos, nós vemos e nós falamos. Eu vou colocar aqui assim. Quais são os caminhos que nós estamos abrindo neste sentido? Caminhos para o bem ou caminhos para o mal? Reflete aí. Fé e desobediência. Tem portas da desobediência que nós abrimos para o inimigo. E quando a gente abre as portas para o inimigo, é só Jesus. Você sabe como fazer para lutar? Para enfrentar? E a fé é a porta da salvação. Sem fé, ninguém verá a glória de Deus. Sem fé, ninguém verá a glória de Deus. Olha que lindo. Sem fé, ninguém verá a glória de Deus. Nós não veremos a glória de Deus sem fé. E sem fé, nós já estamos desobedientes. Ou nós temos um caminho do bem ou um caminho do mal. Se nós não movimentarmos a nossa fé, a nossa espiritualidade, eu vou falar assim, a fé, essa espiritualidade que nos faz clamar, que nos faz emergir, transformar, reduzir o eu, né? Colocar debaixo, né, das asas do Senhor a nossa vida, para que ela venha a ser diminuída e nós nos transformarmos em seres melhores. Se nós não tirarmos algo que nos machuca, que machuca as pessoas, que nos limpa verdadeiramente, nós não iremos conseguir alcançar.
E a porta da salvação é essa. O caminho que leva à verdade e à vida. É essa que nós temos que trilhar. Focar e seguir. Sem olhar para trás. Fazendo limpeza. Tirando do ombro. Ó. Jogando fora aquilo que não presta. Aquilo que me afasta da presença de Deus. É o caminho para a salvação. E ordem. Quando a gente fala em ordem, primeira coisa que eu reflito é a minha casa. E a ordem não é somente em arrumar ou deixar a casa desarrumada. A ordem é como eu vou fazer para transformar o meu lar. Porque a tua casa tem que ser o teu lar. A tua casa é o lar. Tem que ser lar, não uma casa. Uma casa é uma construção. Mas um lar é onde tu vive. É onde tu chega. É onde tu se sente feliz, acolhido, escondido. É ali onde tu reflete o teu dia a dia. É onde tu convive, tu sorri, tu brinca, tu fica braba. Mas tudo sabendo com tranquilidade que ali é o teu lar. É uma construção, o teu lar é uma construção espiritual. Não é simplesmente uma estrutura casa, uma casa. É o teu lar, é o que sai de dentro de ti e reflete no outro. Essa é a construção de um lar. É o que sai de dentro de ti. O que o teu coração está cheio para conviver com outras, né? Ou outros dentro do teu lar. Isso é um lar. E nós temos que começar a definir se nós queremos só morar numa casa, né? Ou se a gente quer ter um lar, né? Não simplesmente o lugar onde tu entra para dormir ou para comer. É um lugar onde tu entra para conviver. Conviver. Esse é o lar. Essa é a ordem. A ordem já começa assim. A ordem não é, eu vou deixar a casa limpa, eu vou deixar a cozinha limpa, tá tudo um brinco. Tudo que não vai pro céu é a desordem. Tudo que tu não leva pro céu é a desordem. Essa é a verdade. Eu escrevi ali, manter a casa e a vida em decência e ordem. O ambiente pode ser um reflexo espiritual saudável. Transformar, né, o ambiente do teu lar saudável, né, espiritual e saudável, convivendo, sorrindo, se sentindo feliz. Este é um lar, não um caos. O caos é a desordem. É quando tu entra na casa só para dormir ou só para comer, já pensando que no outro dia tu vai fazer a mesma coisa.
Isso é o caos, é a desordem. Porque daí tu não é capaz de se ater, né? Olhar para os pequenos detalhes de outras ou de outros que mora contigo. Aí tu só vai ter um caos, só vai pensar caos também. As palavras vão soar como caos, é caos, caos e caos. E é a arma forte do inimigo. É a maior arma do inimigo, é a desordem. Tudo aquilo que é material é a desordem. E as palavras. Muitos versículos na Bíblia falam sobre a língua. E a nossa boca, ela permite abençoar ou amaldiçoar. Ela tem poder de abençoar como amaldiçoar, de trazer o bem ou trazer o mal, de fazer o bem ou fazer o mal. É uma singularidade. Em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Que existe uma chave, né? Que a língua é uma chave que abre ou fecha portas espirituais. E hoje mesmo eu coloquei no grupo sobre como nós refletir sobre o que falamos para as pessoas. Tem momentos que nós passamos e há uma indignação constante. Sai do trabalho, se incomoda, chega em casa, é um estresse com coisas que transformam o caos em nossa casa, que você já deve imaginar, né? Cada um aí tá pensando, né? O que acontece na minha casa que quando eu chego já me irrita, já tira eu fora do meu, né? Do meu equilíbrio. E nós fica muito pautado nisso. E isso se torna uma indignação diária. E aí tu vai guardando, tu vai guardando, tu vai guardando, tu vai guardando. Porque a nossa mente, ela não faz limpeza. Ela não limpa. Ela só insere, 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 insere. Ao contrário do computador, né, que a gente vai lá na tecla deleta, 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 deleta. A nossa mente, ela não faz isso. A nossa mente, nós temos que dominar ela para que as situações não dominem a nossa vida. Porque eu não posso chegar em casa do mesmo jeito todos os dias. Se a minha casa se a minha família é o projeto de Deus, a minha casa tem que ser uma bênção. Um lugar, um lar espiritual, onde eu vou chegar e vou construir com a minha família algo que vai ser feliz, que vai me dar alegria, me dar satisfação. Eu tenho que estar feliz quando chegar em casa.
Eu tenho que me sentir bem quando está em casa. Eu tenho que ser recepcionada quando chegar em casa. É essa motivação que eu e tu precisamos na nossa vida. Eu não posso chegar em casa e só reclamação. Ou já olhar uma coisa, né, que vai transformar caos dentro do meu lar, né? Que é o que eu falo aqui é o material. Porque o material, quando a nossa vida, nossos olhos não estão espiritual, a gente só olha o que é material. É porque não varreu o chão, é porque não limpou a mesa, é porque a cozinha não tá assim, porque tem louça na pia. Então é o caos. É o banheiro, é isso, é aquele outro. E nós ficamos preocupados com que não vai nos levar a nada. Só vai nos trazer dificuldade. Vai nos trazer o quê? Indignação. Eu falo bem a palavra indignação, porque eu sou uma pessoa que eu vou introduzindo muitas coisas antes de mim. E depois quando eu vou falar, eu não falo tão assim, pois é. Não, é uma explosão. Só que eu estou precisando tratar isso, porque Deus está falando comigo nessa palavra. Quais são as portas que eu estou abrindo? E nós estamos chegando no final do ano e vamos entrar no ano. E além dessas coisas familiar, existe algo muito maior que é aberto, que são as portas espirituais negativas. Porque enquanto nós estamos ajoelhados, orando, nos santificando, né? Que eu trouxe a palavra santificação. A santificação é a separação realmente das coisas que nos faz pecar, né? A santificação é isso daí. Eu não vou falar a separação do mundo, porque isso é uma palavra, acho, muito forte, porque se o Senhor nos entregou a vida, né, é para nós ganharmos almas para o reino, para aceitar, né, porque a palavra fala em nós, todo mundo fala em ganhar almas, né, mas essa palavra eu não li ainda. Eu vejo assim que Jesus morreu na cruz para que eu tivesse um motivo para a salvação. Por que eu devo salvar a Kátia? Por que a Kátia está na lista de salvação? E é nesse sentido que nós temos que fazer com que as pessoas, que tu perceba que tu é precioso. Porque tu é um ser humano feito, né? Gênesis fala que nós fomos feitos por Deus. Então, se nós somos criaturas e que quando nós aceitamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, que é a palavra de Jesus, nós estamos adquirindo, caminhando para a salvação. Nós estamos salvos. Tem pessoas que falam, né, um pouco diferente dessa reflexão que eu tô falando, mas nesse sentido é mais prático. Então, ganhar almas é algo assim, é tipo, é um embate. E o caminho, mas o que fala nesse sentido muito forte só tem um caminho. Ou é sim, sim, ou é não. E é esse. O único caminho é esse, a verdade e a vida. É Jesus. O único caminho é Jesus. É esse o caminho. Se tu tá indo por fora deste caminho, já está enganado. E o Senhor fala que ao nosso derredor, o inimigo brama.
que nem leão. Imagina, nós temos um leão. Imaginem aí, um leão ao nosso derredor pronto para nos tragar. Não dá medo? Nós não vemos, mas isso é dia a dia. Dia a dia o inimigo, que é o dono dessa terra, né? Porque ele tem permissão para andar na terra. Porque a palavra fala que esse anjo, o anjo que ele expulsou, que veio para a terra, o anjo, né? Que não é mais anjo, para nós não é, porque ele quer que nós sejamos maus. Porque quando a gente deseja mal, quando a gente faz maldade, quando a gente peca, automaticamente nós herdamos uma herança negativa, a herança do mal, das coisas más. Só que o Senhor nos alerta para nós vigiarmos e orarmos, consagrarmos, santificarmos, para que Ele vá embora, para que nós tenhamos a autoridade do Espírito Santo, porque quando Jesus veio, nos entregou o Espírito Santo. Hoje Deus não fala com a gente. Deus dá visões, tudo. Antes Deus falava. Nós não tivemos isso, nós não temos, nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos consola. O Espírito de Deus faz nós chorar, faz nós enxergarmos que isso é um erro. Ele fala com nós, só que para nós chegarmos a um nível com o Espírito Santo, aí eu vou falar de nível espiritual, só que eu não vou falar de um nível espiritual detalhado, eu vou falar que nós precisamos ter um nível espiritual de santificação com Deus. Chamar Jesus, convidar na oração, aquela oração que tu faz na meia-noite, na 3 da madrugada, naquele meio-dia, naquela manhã, às vezes, naquele momento que tu tá assim, agoniado com a vida. Vou falar assim, que a vida nos traz uma agonia, às vezes, é uma insatisfação, às vezes, tu tem tudo e uns comem muito, outro pode ver que tem dias que a gente tá assim, impossível. É a falta do Espírito Santo. E nós não vamos ter esse Espírito Santo se nós não chegarmos diante de Deus e dizer: ó Senhor, arruma isso aqui pra mim. Ó Senhor, hoje eu preciso que tu me fortaleça porque eu tô me sentindo assim, assim, assim. Ó Senhor, me tira todo o mal da minha vida. Ó Senhor, tudo que acontece tá nas tuas mãos. É assim. É assim. Ah, é fácil assim, irmã? É fácil assim. É só isso. Só dizer isso aí mesmo. Senhor, ó, toma providência. Senhor, ó, minha família precisa mudar isso e isso. Fala assim mesmo e deixa nas mãos dele. Guarda, cuida, zela. É assim, pela palavra. A palavra em oração. Pedir, vos dar-se-á. Salmo 91 fala que o Senhor nos esconde debaixo das suas asas. Então, essa palavra é uma revelação de quando nós chamamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é em forma, né, de uma pomba. Eu fico imaginando que ele colocou uma pomba, desceu, mas aquela pomba era só representação de um anjo. Eu fico imaginando que os anjos, quando nós nos deixamos nos colocar ali naquele momento, no êxtase da oração, do fervor, do clamor, ali o Espírito Santo de Deus nos esconde debaixo das asas dele e nos faz consolar a nossa vida. Ali está a presença de Deus em nossa vida. E dali nós nos derramamos. Dali nós sentimos que este não é um lugar, que aqui neste lugar não é o lugar que o Senhor escolheu para mim. Que há lugar melhor.
Então, se há algo hoje na tua vida que tu precisa, o findar do ano está aí. Dia 1º de janeiro, entre orando na tua casa, entra em oração. Não fica pensando em fogos, não fica pensando em praia, não fica pensando em coisas materiais, em coisas que vão encher teu ego, mas pensa em coisas que vão te trazer paz. Entra no ambiente espiritual, tu e a tua casa. Entra nesse âmbito espiritual. Abre porta espiritual para que 2026 tu esteja transformado. Que essa palavra entre no teu coração, que o Senhor venha fazer morada através dessa palavra, que tu abra as portas e comportas dentro do teu lar, que tu viva uma vida de paz dentro do teu lar, não de uma casa estruturada. Essa casa estruturada, ela não vai subir, ela não vai sentir. Então, minha família, meus amigos, quem estiver escutando este vídeo, cuide da porta que tu vai abrir neste final do ano. Eleva os teus olhos para o monte, virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. E Ele está alertando neste dia que a porta que tu abrir, aleluia, Senhor, ela vai ser abençoada. Porque Ele está contigo, Ele cuida da tua vida, do teu andar, do teu agir. Ele sabe, Ele não é Deus de confusão. Aleluia, Ele sabe o que tu tem passado, o que tu tem enfrentado dentro de ti, ao redor de ti. O Senhor sabe de todas as coisas. E Ele sabe e conhece a cada um de nós. E Ele age nos mínimos detalhes para ver um filho dele feliz. Porque nós somos filho, chamado pelo nome, pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Aleluia, Senhor. E nesta noite, ou nesta manhã, ou qualquer momento que tu ouvir este vídeo, tenha fé, coloque nas mãos do Senhor tudo o que precisa, faz uma carta para o Senhor, daquilo que tu precisa, daquilo que tu necessita avançar na tua vida, seja material, seja emocional, seja afetivo, seja na mente, nos pensamentos. Como nossos pensamentos dominam a nossa vida, nós vamos ser confundidos. Porque nós temos que deixar nos ouvir a palavra de Deus, porque senão nós não conseguimos avançar para as promessas. E a promessa dele é a salvação para minha casa, e eu creio que a minha casa servirá ao Senhor. Determina na tua vida
e expulsa o inimigo da tua casa, que determina sobre a tua vida a autoridade do Espírito Santo, para que tu tenha vitória na tua vida. Manda o mal embora. Nega-se a ti mesmo. Nega-se a si mesmo. E aí tu verás a glória de Deus. Busque, ore, jejue. Aleluias. Santifica a tua vida ao Senhor. Aleluia. Não tem receita para chegar até Ele. Basta tu falar a verdade de todo o teu coração. Persista, insista, cuide da tua fé. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Medita nas palavras e nos versículos que foram falados neste vídeo. É o último vídeo que eu faço em 2025. E no 2026 eu quero ouvir testemunho da tua vida, da mudança que o Senhor fez na tua vida, como já fez na minha vida. Ele vai fazer melhor na tua vida. Acredite. E um abraço do